Pobianco, seja bem-vindo a mais um de Papo com a Drica. Neste podcast, onde eu recebo convidados diferentes e especiais, onde falamos de diversos assuntos, espiritualidade, networking, business, lifestyle, com o objetivo de edificar a sua vida. Você que é novo por aqui, quero te convidar a se cadastrar aí, tanto no YouTube como no Spotify, ativar as notificações. Já passaram aqui muitas pessoas, já temos aí nas plataformas mais de 30 episódios gravados. Dá um check aí, confere os episódios. E hoje eu tô recebendo uma convidada super especial. Ela que é fotógrafa de histórias, storyteller, formada em arquitetura, de um olhar sensível, coração missionário e sotaque latino. Missionária em 5 países e desde 2018 morando aqui no Brasil. Trabalha como produtora de documentários na comunidade Colo de Deus, designer de projetos gráficos para capas de livros e storyteller na editora plataforma do Pablo Marçal e Elis Freitas. Seu slogan é Seja Memorável. Mariana Cili, seja muito bem-vinda, amiga. Uau, que apresentação! Até faltou ar um pouco aqui. Nossa! Quantas coisas! Muita coisa. Depois, quando você vê dito por outra pessoa, você pensa, meu Deus, a minha história carrega tudo isso. Então, primeiro que nada, um prazer estar aqui com a Drica, com vocês, em um projeto que Deus colocou nas mãos dela. Amém. Então, eu estou muito feliz por sentar nessa mesa que muitas pessoas já passaram, muitas outras virão. E a mensagem que hoje temos para vocês e que vai transbordar nossos corações mesmo, sim, é algo específico, algo feito para você, sabe? Então, muito feliz por esse convite, Dri. Ai, amiga, eu acho que Deus preparou o tempo certo. Sim. Né? A gente já falava há muito tempo desse papo, nossas agendas não permitiam, já tinha também todo um cronograma, né, pré-definido, mas eu acredito muito que no tempo certo Deus prepara essas conexões e esse encontro para que hoje a gente possa realmente transbordar muito aqui, trazer muitos insights, muitas chaves. A gente vai falar do que a gente gosta muito também, que é propósito, que é também sobre chamado, sim, sobre seja memorável, intimidade com Deus e muitos outros temas aqui que a gente com certeza vai explorar. E, Má, começa contando um pouquinho de você para as pessoas que estão aqui chegando, estão conhecendo você pela primeira vez. Conta um pouquinho da sua história. Muito bem, muito bem. Nossa, já começou, né? Mas assim, vocês vão perceber meu sotaque latino e de momentos palavras em espanhol. Porque a história começa assim, eu sou boliviana e eu estou morando já aqui no Brasil, esse é o 6º ano, tá? Mas foi uma construção de 6 anos no Brasil. Eu vim sendo fotógrafa? Não. É o que Deus foi construindo. Você já foi arquiteta no Brasil? Sim. Foi o que Deus foi desconstruindo. Mari, mas então o que te trouxe ao Brasil de fato? Eu vim por um coração missionário. Eu vim para fazer missão em uma comunidade específica. Colo de Deus. Na Colo de Deus, né? Então, foi 2 anos de vida missionária. E eram 2 anos que eu tinha me planejado para permanecer aqui no Brasil. Mas Deus tinha planejado muitos outros anos na frente. Quando eu falo da minha história, é importante falar que Deus sempre me surpreendeu no caminho. É importante falar que tudo que eu consiga compartilhar aqui para vocês, detalhes específicos da minha história, vocês entendam que Deus, Ele tem para cada um de nós níveis mais altos e mais profundos daquilo que nós mesmos imaginamos. Então, minha história no Brasil é uma história de ser surpreendida por lugares, por pessoas, por projetos, por novos até talentos, por uma nova versão minha. Então, eu sinto que o Brasil foi até uma descoberta. Uma descoberta. Até então, no meu país, eu já era pregadora, eu já era missionária, eu já era da igreja, mas era arquiteta. E também professora, uma face aí, que eu já fui professora de escola. Mas hoje, me ver ao espelho e ver, cara, sou também uma fotógrafa. Fotógrafa de histórias, fotógrafa com um olhar muito sensível, que carrega uma essência que vai muito além do que possa ser explicado. Então, eu me descobri
me descobri em áreas artísticas. Talentos. Talentos, né? Que eu vejo elas sendo sendo algo muito bom para mim, mas também para os outros, Sim. né? E aí A que fotografia foi um talento que surgiu, você não imaginava e aconteceu quando você veio para o Brasil? aconteceu de forma intencional há 2 anos atrás. Eu já fiz até uma cadeira de fotografia na faculdade, mas sempre como algo aleatório. Não algo que hoje ocupe um protagonismo na minha história. Quando que começou a ocupar um protagonismo na minha história foi faz 2 anos atrás, quando de fato eu tive um momento tão especial com Deus e eu entendi os níveis de renúncia que eu já tinha tido até então. Sair de um país, talvez você está assistindo e talvez você se identifica com essa fase de dizer, cara, eu também mudei para outro país. Mas uma mudança geográfica, ela envolve uma série de renúncias. Muito. E são muitas. Não é só renunciar ao meu país. Eu renuncio e me descubro até meu idioma. Eu renuncio a falar espanhol diariamente, mas aí eu aprendo a falar português. Eu renuncio a meu convívio diário com minha família, mas ao mesmo tempo você eu encontra uma família descobrindo aqui. sua mãe uma família. Você são uma família. A Nix aqui uma família. Eu venho descobrindo várias famílias. Então, sair do meu país é um abrir mão constante, mas como Deus, Ele coloca na sua mão muito mais aquilo que você poderia sentir falta. Sim. Sabe? Então, minha profissão também. Cara, meu pai, filha, você vai ser arquiteta lá? Pai, se Deus quer eu vou, mas se não, eu vou fazer aquilo que Deus quiser. Parece algo tão abstrato. Como que faz aquilo que Deus quiser em outro país, quando não fala a língua, quando não tem os mesmos amigos, quando não tem já a mesma família, quando já não tem a mesma rotina, a mesma comida, né? Sim. Então, são muitos detalhes. Então, aí a fotografia foi aquilo que no caminho me encontrou. E você chegou a se aperfeiçoar, fazer curso, coisas assim? Ou você já tinha tido essa experiência na Bolívia e aí aqui você... Foi uma direção de Deus? Isso, eu tive uma experiência, depois eu decidi me profissionalizar, né? Porque uma coisa é você ter esse talento inato. Na verdade, meu talento inato é ter um olhar muito cirúrgico, muito sensível e muito artístico. Tanto que por isso que eu fiz arquitetura, né? Maravilhoso, então, inclusive. E esse é o que, de fato, eu carrego. Agora, se você fala assim, Mari, vamos aplicar o seu olhar para mudar a identidade visual do Papo com Madrica, eu sei o que meu coração vai olhar e eu sei a arte que meu olhar vai fazer. Mas hoje está aplicado totalmente à fotografia. Então, dezembro de 2023, eu decidi me profissionalizar e aí que hoje eu sou mentorada por Caroline Castro, uma das fotógrafas de Goiânia mais reconhecidas do Brasil. Então aí não foi só aprender sobre fotografia, foi sobre aprender a administrar uma empresa na fotografia, a fazer gestão do meu propósito dentro da fotografia, a entender os processos de criação, os processos criativos na fotografia. Então, o profissionalizar envolve muitas coisas. Sim. E como que foi essa migração de arquitetura para fotografia? Porque eu imagino que a arquitetura, que era algo que você já tinha um domínio, já tinha um nome, né? Eu imagino, porque aqui no Brasil, quem é arquiteto e faz um nome forte ou trabalha em algum escritório forte, desenvolve muito bem essa carreira. Sim. Né? E muitas vezes pivotar, transitar para uma outra carreira, né? Digamos assim, que é algo que Deus pediu para você, não tenha sido fácil. Mas como que foi esse momento de transição? Então, eu arquitetei, eu tenho 5 projetos em Londrina. Então, eu morei em Londrina e me desenvolvi como arquiteta. Mas aí aconteceu algo muito interessante. Tanto como as coisas de Deus são muito interessantes. São uma aventura, são histórias realmente para contar. Vou fazer um parênteses. Tudo que Deus faz nas nossas vidas realmente vai ser uma história para contar. Sim. Algo que, uau! Como Deus, é possível? como é possível? Eu e a Adri sabemos isso. Então, não existe coisa mais linda e coisa mais extremamente importante na vida de alguém que ser tocado por Deus e ver como que Ele
faz uma escrita da sua história desde um ângulo totalmente diferente. Fechando parênteses. Eu estava arquitetando em Londrina. Foi muito mais difícil, olha isso que curioso, foi muito mais difícil para mim me adaptar a ser uma arquiteta num país estrangeiro, até pelos termos técnicos que eu tive que aprender. Que super diferente, super né? diferente. Uma coisa é aprender a falar e entender o português em uma conversa. Outra coisa é que na sua área, imagina você médico tendo que aprender seus termos técnicos em outro idioma. Então, tive que me exigir muito mais para estudar. Tive que pegar vários arquitetos de grande renome aqui no Brasil para entender como que eles arquitetavam. Então, eu me esforcei muito mais. Exigiu muito mais cognitivo, muito mais tempo. Me esticou muito ser arquitecta aqui. E por outros, como que eu falo? Por outro tipo de gestão administrativa. Validar meu diploma de um país para validá-lo aqui é também outro caminho, né? Então, foi mais difícil. Tem toda uma validação, Tem toda uma reciclagem. Exatamente. Até que os de repente de Deus. Em Londrina, uma das empresárias e blogueiras mais importantes de Londrina tinha escutado falar da minha história em um aplicativo chamado Clubhouse, onde estamos em uma conversa como essa, tá? Se você alguma vez já assistiu, não assistiu porque não dava para assistir, né? Era só áudio, Era né? só áudio. Se você agora ligou no seu celular o Clubhouse, você sabe do que eu estou falando, né? Então, eram mesas de conversa, né? Eram salas de conversa. Então, foi uma sala que estavam pessoas de grande renome também, na tela também Paulo Marçal. E eles davam na opção, olha que interessante, eles davam na opção as pessoas que quiserem fazer uma pergunta, o clássico, né? Então, vamos habilitar o microfone e pode fazer a pergunta. Aí foi que eu fui habilitada. Milagre entre milhares que estavam nessa sala, né? Os de repente de Deus. Os acessos que Deus te dá sem você pensar. Sim. E aí minha pergunta foi, olha, para começar, eu sou estrangeira, já estou 2 anos no Brasil, e eu quero saber, minha pergunta era nos dois lados, como que eu consigo escalar sendo estrangeira, como arquiteta ou como fotógrafa no mercado brasileiro? Eu fui para os dois lados. Porque já era um desejo do seu coração seguir com a fotografia também. Já era, porque eu era uma sentia carta na manga. Já era uma carta na manga que eu via que a coisa estava fluindo, mas nunca de uma forma tão intencional, né? Minha prioridade era a arquitetura, mas eu falava, cara, está acontecendo algo com uma fotografia que eu preciso ir além, sabe? Não posso deixar isso só como algo de reserva na minha vida, preciso ir além. Aí eles fizeram várias perguntas, eles brincaram com o meu sotaque. Primeiro, pelo seu sotaque você já ganha, então fique em paz que as pessoas vão querer conhecer você e tal. Muitas coisas técnicas deram seus conselhos. Só que nesse Clubhouse, Dri, estava a pessoa de Londrina, empresária, dona do Buffet Plano Alto, e que também é blogueira e dona da Mac Flabri. Então, uma pessoa muito grande, importante. Quando eu saí do Clubhouse, da sala em si, ela me mandou um direct. Ela falou assim, Mariana, eu acabei de escutar a sua história. Eu acho maravilhoso o seu sotaque. Eu senti muita paz ao escutar você. E de parte de Deus, eu quero te dizer que em qualquer das duas áreas que você precisar, porque eu tenho muitos amigos arquitetos de grande renome em Londrina e também trabalho com muitos fotógrafos, você pode contar comigo. Naquela época eu nem falei onde que eu morava. Mas ela falou, eu moro em Londrina. Então, quando quiser, a gente pode se encontrar. Se um dia você visitar Londrina. E você estava em Londrina. Eu estava em Londrina. Sabia, né? Ela não sabia. Aí minha resposta foi, oi, Renata. O nome dela é Renata Chinesi. Eu moro em Londrina. Então, vai ser para mim um prazer sentar com você e te compartilhar mais sobre a minha história. Não sei para que lado vou ainda, mas Deus vai mostrar. E a gente tomou um café e ela falou assim, Mari, prévio ao Dia das Mães, eu preciso foto para uma campanha das Dias das Mães. E eu quero que você seja fotógrafa. Então, foi o seu primeiro desafio. Foi meu primeiro desafio, porque já era uma pessoa de grande nome e eu sabia que ela ia me fazer conhecida. Legal. E aí foi uma oportunidade também, né? Foi uma oportunidade muito bem pensada por Deus, porque para quem é estrangeiro não conhece ninguém. Sim. Assim como um dia eu cheguei a trabalhar na plataforma do Paulo Marçal, eu não sabia quem ela era. Até que
eu me vi vivendo essas coisas, sabe? Esses momentos, esses lugares. Então, muita coisa Deus, ele vai fazendo as peças se encaixar, vai conectando. Que legal, Mari. Você falou, a gente acabou de falar de oportunidade, né? Da conexão. Você acredita que, por exemplo, Deus, ele capacita até aquele momento para que você esteja pronta para aquela oportunidade? Ou você acredita que, por exemplo, na hora que Deus te dá a oportunidade, você já tem, por exemplo, recursos internos, já tem talentos, já tem coisas que ali na hora passam a florescer? Como que você acredita nisso? Porque realmente você já tinha um olhar sensível em função da arquitetura, mas também você ainda não tinha tido experiências, né, com fotografia, e foi realmente um desafio, mas foi uma oportunidade. Como que você vê esse capacitar de Deus para as oportunidades? Até porque se alguém estiver nos ouvindo e também tiver interesse, por exemplo, tô nesse momento divisor de águas da minha vida. Eu falo muito por mim também, nessa questão do podcast, na área de comunicação. Eu vi um capacitar de Deus até que eu estou nesse propósito e agora também de forma intencional trabalhando esse propósito e esse chamado. Como que você vê isso? Eu vou responder usando duas fontes. Uma vai ser bíblica e a outra vai ser o que alguma vez aprendi escutando um podcast do Joey Jota. Eu vou nessa daqui, né, porque talvez vários conheçam a Joey Jota. Adoro. Então, o Joey Jota, ele fala sobre talento. E nessa questão do talento, ele fala assim, como você sabe se você é talentoso? Uma coisa é você ser talentoso, outra coisa é você ser excelente naquilo que você faz. O ser excelente naquilo que você faz é treino. Você sabe, ter um excelente corpo é o que você constrói. Mas você já tem algo, você já tem algo inserido dentro de você. E o Jota fala assim, 4 perguntas que você tem que fazer para entender seu talento. E, consequentemente, você acreditar nele. Fala assim, primeiro, tem que ser algo que você gosta de fazer. Se você tem algo que você gosta de fazer, já você tem noção de qual é seu talento em si. Segundo, algo que as pessoas falem que você faz muito bem. Nossa, na época, Mari, eu já fazia foto na vida missionária. Mari, suas fotos são diferentes. Mari, que é isso? Mari, e esse conselho que você me deu a tirar uma selfie? Tipo, eu já vi as pessoas que me elogiavam por algo que estava em mim. Tá. Aquilo que as pessoas falam de você, enquanto seu talento não. Terceira pergunta que você tem que se fazer. Você tem curiosidade para aprender mais sobre isso? Ou você acha que é chato? Se é chato, tipo, não vai dar. Mas se pelo menos em você é curiosidade, cara, eu quero me capacitar mais nisso. Eu quero aprender muito mais. Então, aí você também já tem resposta sobre seu talento. E terceiro, você vai ter aquele comprometimento em tempo para que esse talento se desenvolva. Então, primeiro, reconheça o seu talento. Segundo, se as pessoas falam muito bem que você faz algo, acredita mesmo que você faz muito bem isso. Entenda a aprovação dos outros, né? Se você vai ter tempo e se você tem curiosidade para aprender mais. Então, muito respondendo bom. Essas 4 perguntas, você diz, meu Deus, é um talento. Não é algo da minha cabeça. Sim, é sinal de que você também vai ter êxito naquilo que você está fazendo, né? É sinal. Porque êxito, sucesso. Exatamente. Por um lado, o JJ disse isso. Beleza. Êxodo, capítulo 20. Não lembro meio o versículo. Mas vamos falar sobre a capacitação de Bezalel. Adoro também. É um versículo tão simples que ele diz que Deus derramou sobre Bezalel 3 coisas. Sabedoria, inteligência e uma unção especial sobre habilidades no seu ofício. Bezalel, ele foi já construído com isso dentro dele. Já Deus tinha colocado nele uma sabedoria, uma inteligência e habilidade sobre o seu ofício. Quando o Êxodo fala sobre Bezalel, depois disso, então Deus mandou a Bezalel a construir um monte de instruções, né? Medidas, tamanhos, tempos, materiais, né? Porque ele era um artesão também. Então, depois disso, Bezalel vai e faz. Só que Deus... Tudo ele já carregava. Ele já carregava.
Sim. Somente que descobrir aquilo que nós carregamos vai exigir de nós tempo. Vai exigir de nós caráter. Sim. Eu não vou desistir. Vai exigir de nós sair da nossa zona de conforto. Então, uma vida com propósito é exigente. Exato. Uma vida com propósito na sua profissão, uma vida com propósito como você como mulher, eu como mulher, como esposas, como profissionais, vai exigir de nós. Sim. Vai exigir renúncia, vai exigir Vai. tempo, dedicação, muitas coisas. Muitas coisas. Quem quer viver uma vida com propósito não vive uma vida relaxada. É uma vida que vale a pena ser vivida. É uma vida que vale a pena ser vivida. Essa foi uma das últimas frases que eu coloquei no livro que estou terminando de escrever. O nome dele é O Seja Memorável. Show. Então, vale a pena a vida que vale ser vivida. E é uma vida também, né, Má? Como que você enxerga isso, uma vida que vale a pena ser vivida? Eu, Adriana, Drica, entendo que uma vida que vale a pena ser vivida é algo que impacte os outros, que gere frutos. Sim. E frutos eternos, que deixe um legado, que deixa realmente uma marca nas pessoas, que é esse impacto, né, nas vidas. É isso que eu acredito muito. Eu acho que a gente só consegue construir isso uma vez que a gente está conectada com Deus, porque senão os valores e os princípios pelo qual a gente vai estar construindo são errôneos. Sim. Como que você enxerga isso? Uma vida que vale a pena ser vivida. Eu acho que aqui até já entra o parênteses de falar do slogan. Um pouco, porque o livro Bênção Dobrada, de Mark Batterson, ele diz o seguinte: qual é o sucesso da vida? Uhum. E ele diz, baseado na história de Elias e Eliseu, diz que o sucesso da vida é a sucessão. Sucesso e sucessão. E aí começa o subtítulo desse capítulo. Sucesso e sucessão. Esse é legado. Sim. Esses frutos que os outros também desfrutam. Uhum. Esse eu me dou e é tão bonito me doar porque eu também recebo, mas eu vejo você também caminhando sua jornada, vivendo sua história, entendendo o valor da sua existência. Hoje, para mim, por tudo que eu tenho vivido, o sucesso da minha história, o sucesso do meu chamado como estrangeira aqui no Brasil, é que cada brasileiro, se for possível, cada brasileiro, ou pelo menos um de cada estado, entenda a existência, o valor que há na existência dele. Uhum. Que cai na identidade, né? Que cai na identidade, que a identidade vai muito além do trabalho, muito além da rotina, muito além de tudo que temos aprendido. E dos talentos, né? Porque E os talentos. os talentos você carrega, você tem, mas não E é o eles que te já define. podem ir. Até E porque outros os vão vir. talentos, exatamente, os talentos eles migram. Uhum. Hoje você tá, né, usando mais um talento específico, outros estão mais escondidos, outros virão porque são novas habilidades que você acaba passando a desenvolver. Sim. Então a identidade ela vai muito além, né? Vai Ela vai muito dessa além. essência. Vai muito além do nosso estado atual. É uma essência que vai atravessar tudo que nós vivamos. Então, cara, aqui acho que falando de essência em uma vida que vale a pena ser vivida. Quando eu estava nos meus últimos 3 anos na Bolívia, a diretora de uma escola me ofereceu de trabalho para ser professora. O que faz uma arquiteta sendo professora? Mas de faculdade? Ou não? Da escola. De escola? Uma escola Tá. só de meninas. Aí eu falo, Mari, eu preciso de uma professora. Essa parte é interessante, gente. Eu preciso de uma professora no ensino religioso. Eu sei que você é arquiteta, mas eu já ouvi você pregar. Então imagina fazendo isso todos os dias com minhas alunas. Aí entrou um negócio no meu coração. Eu falei, cara, como que explico para meus pais que meu primeiro trabalho, logo na temporada do TCC da minha faculdade, é ser professora de ensino religioso? Eu nunca estudei para ser professora. Mas algo essa diretora via em mim que ia além. Agora você vai pasmar aqui. Quando eu fui na reunião com ela, eu falei, Yolanda, a diretora Yolanda, como que você vai explicar aos pais de família que uma arquiteta entra e é professora de ensino religioso? Até porque era uma escola católica, então eram só freiras que ensinavam nisso. Nossa. Como que uma leiga tão nova, não cabia na estrutura da instituição em si.
Ela olhou para mim, ela também era freira, a coisa mais preciosa. Mariana, eu sei que você é arquiteta, mas no fundo, você é arquiteta de almas. Nossa, enquanto você falava, me vinha, tipo, construção de pessoas. Construção de pessoas. Sabe? Foi essa frase que veio pra mim, assim, parece que o Espírito Santo soprou construção de pessoas. É um tijolinho em cima de tijolinho, através, né, de pouquinho em pouquinho. Total. Exatamente isso. E ela falou, a única coisa que você vai fazer é exercer, né, a essência da sua profissão. Você vai arquitetar as almas das minhas meninas. É isso. E numa fase tão importante, né? Muito. Era para ser um trabalho transitório de 6 meses. Aí eu terminei 3 anos. Porque... Os pais me amavam, as meninas me amavam. Eu vi um crescimento espiritual muito grande nelas. Aí que está o sucessão. Eu via elas crescendo, em propósito crescendo, em fé, crescendo como mulheres, meninas saindo da escola. Então, eu me sentia a professora mais sucedida da vida. Nem arquiteta mais sucedida da vida. Eu falei, eu sou arquiteta, mas sou professora. Mas como professora, eu continuo arquitetando. Sim. Agora, você me pergunta, Mari, você se sente arquiteta toda vez que fotografa histórias? Lógico. Eu continuo sendo arquiteta de histórias, construtora de pessoas. Toda vez que é um ensaio fotográfico, eu sei que eu vou construindo com minha história, eu vou construindo com meu testemunho, eu vou construindo com meu talento. Sim, porque o seu papel também é trazer, e eu acredito muito, você traduzir também a essência da outra pessoa. Então, ter esse olhar sensível, eu acho que tudo que você carrega em termos de conhecimento de arquitetura, ele promove essa construção dessa história, de você realmente trazer a beleza daquela história, do propósito daquela pessoa. Exatamente. E isso é muito, muito fascinante, assim, é muito legal ver realmente esse storyteller que você cria com cada pessoa, porque cada pessoa é única, cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem um testemunho, cada pessoa... Eu acredito muito que as histórias, elas promovem isso, elas carregam poder. Totalmente. Né? E eu acho que é muito lindo o seu trabalho nesse sentido, porque ele traduz. Traduz a beleza de cada uma, a beleza única, né? De cada uma, de homens também, né? Enfim, do que você realmente se propõe a fazer ali nos ensaios. Exato. Sabe o que veio no meu coração, Dri? É muito bom construir pessoas, mas pessoas precisam de mais pessoas. Então, o fato de eu estar sentada aqui na sua frente, você tem um talento que é conectar, que é pegar pessoas com seus talentos, com seus conhecimentos, sentar elas nessa mesa, em várias outras mesas, e você agrupa pessoas, porque no final pessoas precisam de pessoas. Pessoas se constroem com outras pessoas. Histórias, elas são escritas através também de outras histórias. Com certeza. Um post que eu fiz ontem, né, cara? Quantas histórias inspiradoras você conhece? Porque até filmes inspiradores você já assistiu. Sim. E isso construiu sua história. Sim. Porque até você ler histórias da Bíblia, isso também te inspira, e isso construiu sua história. Exato. Né? Então, estar conectada com outras pessoas, isso de forma muito pessoal para você, na medida que você vai conectando, você vai agrupando pessoas, essas pessoas vão intensificando o propósito delas aqui na Terra. Amém. É isso. É o que eu creio. E também acho que aqui, né, Mari, falando um pouquinho também do propósito do podcast, o fato das pessoas estarem aqui, elas se conectam com as pessoas que estão nos ouvindo, né? Eu acredito muito que, é como eu falei, as histórias, elas se conectam, existe uma identificação, muitas coisas que você passou podem ser chaves para outras pessoas também, que estão no mesmo momento de vida. E eu creio muito no poder, realmente, dessas conexões. Eu acho que pessoas entram na nossa vida, algumas permanecem, outras estão ali por um determinado momento, mas é o tempo suficiente, né, para marcarem, para ensinarem, para trazerem algo de valor para nossas histórias. E assim nós somos também com outras pessoas, né? Sim.
existe essa transição natural de pessoas que Deus conecta por um propósito maior, por um tempo determinado. E isso é muito, muito legal. Eu acredito muito no poder das conexões. Demais. Inclusive, até uma dica que eu creio que até a Dri vive isso, tá? Ora pelas pessoas que vão estar no seu caminho. Eu quero abrir sua mente. Seja muito intencional para que Deus coloque sua história e coloque sua existência ao lado de pessoas que primeiro tenham um propósito sobre você. Sim. E que você também tenha um propósito sobre a vida delas. Eu sei que você deve conhecer muitas pessoas, seu próprio ambiente de trabalho está rodeado de muitas pessoas, né? Eu tenho uma carteira de clientes que são várias pessoas, várias vidas, mas quanto mais você intensificar seu desejo para que você esteja caminhando perto de pessoas que tenham um propósito sobre você e você sobre elas, você vai ver um fluir diferente. Sim. Uma construção diferente. Eu posso até dar um testemunho, Má, que eu sempre tenho feito uma oração para Deus realmente me trazer as pessoas certas, as conexões certas, que tenha realmente propósito, que tenha, sabe? Eu tenho sido muito mais intencional com relação aos meus relacionamentos e às minhas conexões. E eu vejo o quanto realmente Deus traz, assim, sabe? Parece que aquela pessoa era a peça que faltava para determinada coisa que eu estava necessitando, ou então, sabe, para algo que precisava me ensinar, para agregar, porque a gente tem talentos complementares. Sim. Né? Eu reconheço também as minhas limitações, eu reconheço o que eu preciso melhorar. Eu acho que tudo que a gente faz, a gente necessita de pessoas, de braços. Eu sou muito dessa questão realmente de fazer o coletivo, sabe? Eu acho que quando cresce todo mundo junto, sabe? Por um propósito. Então, eu tenho feito muito essa oração e Deus tem me respondido e me surpreendido. Total. Com as conexões. Tem tirado também pessoas da minha vida, sabe? Que eu percebo que não estão mais alinhadas com o meu propósito, com o meu chamado, com o meu tempo atual de vida, com o que eu estou vivendo. E isso é muito interessante, né? Quando você para fazer uma retrospectiva e olhar, A né? retrospectiva que todos Eu acho fazem que em dezembro. Então, desse tempo que você está aqui no Brasil, imagino também o tanto de gente que já você conheceu, se conectou, o quanto você já ainda, né? Muito. Eu creio que mesmo o que eu vivo, né? Mesmo fazendo uma retrospectiva, ter fé em Deus te leva a olhar para o futuro. Porque Deus, Ele é um Deus do futuro. Ele é um Deus que olha para frente. Ele é um Deus que sabe dos próximos capítulos. Não é um Deus que vai reter a nossa história num passado. Há coisas que precisam ser resolvidas do nosso passado. Mas Deus, Ele constrói futuros. A voz criativa de Deus constrói futuros. Quando Deus fala, Ele cria. E quando Ele cria, Ele traz vida. E não é uma vida qualquer. Sim. É uma vida em abundância, mas entrar nesse assunto de abundância é outro assunto. É outro assunto. Mas Ele tem uma vida grande. Uma vida memorável. Uma vida significativa para você. O livro, O Arquiteto, tem um livro que um amigo, um dia uma cliente, inclusive, me deu de presente. O nome do livro é Arquiteto, a construção de nós mesmos. Cara, eu achei profético demais o livro, né? Justamente o que você falou aqui, acabei de lembrar. Só que numa folha desse livro do Arquiteto, diz o seguinte, Deus, Ele tem nas nossas mãos uma fotografia do nosso eu ideal. E Deus espera com que nós façamos as escolhas necessárias para nos aproximar à fotografia que Ele tem. Isso mexe lógico. É uma construção, né, você com Deus. Sim, diária. Mas pensa o seguinte, vai comigo. O próprio Deus tem uma fotografia da sua história ideal. E não só da sua história, do seu álbum ideal. Porque Deus, Ele sabe página por página o estado, a pessoa, sua mentalidade, a construção de quem você é. Sim, Deus tem o álbum fotográfico da sua família. Sim. É algo muito romântico, algo abstracto. Mas é real.
Porque Deus, ele é construtor do futuro. Deus tem nas mãos dele a construção ideal da sua empresa. Sim. É que tem empresários que pensam que Deus não se importa pela vida empresarial, mas se importa muito. Inclusive, eu posso te indicar até 2 livros. A Bênção Dobrada é perfeito para pessoas que querem viver uma vida empresarial pensando no sobrenatural. Que legal, olha a dica aí já. Tá? Bênção dobrada. Bênção Dobrada de Mark Batterson. Deus, ele tem uma fotografia ideal de eu e de meu esposo. Então, eu, a Mariana, me esforço mesmo para colocar ele no centro da vontade que é superior à minha vontade. Sim. Que é Porque boa, perfeita e é agradável. boa, perfeita e agradável. É algo bíblico, é algo romântico, é algo abstrato. Não sei como você caia isso no seu coração. Mas o que Deus tem é algo muito bom. Sim. É algo muito agradável. É algo muito perfeito. Mas existe também, eu acho que existe, como eu falei, a gente tem falado aqui dessa construção, eu acho que a gente só consegue viver isso e chegar nessa fotografia ideal. Eu acho que, primeiro que eu acho que até o nosso último dia de vida a gente vai estar em construção com Total. Deus. Mas precisa ter essa construção com Deus. Precisa. Né? Porque senão você sempre vai estar sentindo que você está desencaixado, você está fora, ou você talvez esteja faltando algo. E eu entendo que quando você começa a ter essa plenitude, porque eu acho que a plenitude ela também envolve essa questão do propósito. Quando você está de fato vivendo o seu Certíssimo. propósito, o seu Certo. chamado, você tem um senso de plenitude e um Sim. senso realmente, uau, eu posso não estar com dinheiro, ou então Deus provê todas as coisas que são necessárias, mas você tem plenitude, você tem alegria, você tem aquela questão de continuar, de ter um motivo para continuar. Muito. E aí entra perfeito. A plenitude se traduz naquela paz que excede todo entendimento. É isso. Nossa, hoje de manhã era a nossa conversa com a Nicole, que é a minha amiga que está aqui em São Paulo. Falar, amiga, é tão sobrenatural você viver numa paz que excede todo entendimento. Pode estar... Tem coisas para resolver? Sim. Tem. Mas juro, meu coração está tão em paz. Porque isso. eu sei que antes de eu ser sustentada pela minha força, pela minha inteligência, eu sou sustentada pela força do meu Deus. É isso. E pelo olhar sábio dele. Uhum. Então eu só preciso não me desconectar. É isso. Que dá tudo certo. Amiga, e pegando o gancho do que você está trazendo, né, que é muito enriquecedor, todos esses pontos que você trouxe, se você tivesse que dar uma dica aqui pro pessoal, assim, falando do seu slogan, seja memorável. Boa. Como que você enxerga realmente pra gente ter uma vida e ser uma pessoa memorável? Eu penso muito nisso, né? Eu acho que eu que também tenho esse objetivo e prezo muito em impactar vidas, em realmente ter essa cultura de transbordar, como que você enxerga e como que é possível ser memorável? Tá. Eu vou começar contando por que nasceu esse slogan, que só contando isso vocês vão entender. Tá. Mas era-se um dia em que eu estava morando em Londrina e tinha tido um tempo de jejum e eu estava lendo a Bíblia. E aí estava lendo a leitura do dia mesmo, né, para quem faz devocional, a leitura específica do dia e tal. E aí foi a seguinte passagem bíblica que estava em Eclesiastes. Muitos artistas, médicos, mestres, pintores, eles serão lembrados por ter vivido segundo seu propósito. Mas muitos homens e mulheres passarão por essa terra como se nunca tivessem existido. Meu Deus, que forte, né? Foi muito forte. Eu lembro nitidamente da minha sensação naquele dia, lendo. Eu li de novo. Eu falei, como que existe, e já é uma advertência, Deus, como é que existem homens e mulheres que passaram por essa terra como se nunca tivessem existido? Só sobreviveram. Só sobreviveram. Eu lembro que nesse momento eu comecei a falar tanto com o Espírito Santo. Eu pedi, Espírito Santo, hoje, sinceramente, eu me sinto uma ninguém no Brasil.
eu era uma Mariana na Bolívia. Já tinha um nome, já tinha uma carreira, já tinha sustento, sabe? Algo consolidado. Algo consolidado. A Mariana é isso. Já tinha pessoas que me definiam por quem é a Mariana. Eu falo, cara, aqui no Brasil, Deus, eu sou estrangeira, eu me sinto ninguém. Mas eu pedi ao Espírito Santo, por favor, que eu não passe por essa terra como se nunca tivesse existido. Uau, que forte, amiga. E aí nasceu o slogan, porque aí o Espírito Santo respondeu, então, Mariana, seja memorável. Por onde passar. Viva uma vida que vale a pena ser vivida. Viva. Como que eu vivi essa própria resposta que depois se tornou no meu slogan, né? Não só o slogan da minha empresa de fotografia, é o slogan de tudo que eu faço. Uma vida memorável. A vida merece ser memorável. Primeiro, dica. Entenda que a sua existência tem um significado. Se apaixone pela sua história. Se apaixone por tudo que você viveu até agora. Se apaixone por cada capítulo, mesmo cada capítulo tenha sido algo doído para você, difícil de aceitar. Cara, cada capítulo da sua história tem um porquê e um para quê. Então se apaixone pela sua história. Acredita que a sua existência tem um significado, tem um destino, tem um sentido. E de forma muito mais prática, veja muito bem onde que seu tempo está indo. Sim. Porque vidas memoráveis não podem perder tempo. Uma história memorável se torna memorável na medida que saber administrar seu tempo. Eu não posso perder o tempo, então eu preciso que meu tempo esteja com as pessoas e nos lugares certos. Sim. Vigie o seu tempo. Vigie seu talento. Porque Deus te capacitou para algo que vai ser muito bom para os outros. Então, você e seu talento, você e sua profissão, você e aquilo que você está fazendo é importante, mas então aperfeiçoe seu talento. Sim. Se envolva com pessoas que já foram muito mais longe que você. Mas nosso ser, ele é traduzido através do nosso fazer. Na medida que eu faço fotografia, as pessoas entendem quem eu sou. Não sou, sabe, no meu trabalho. Sim. Na medida que você faz tais conexões com as empresas, na medida que você está fazendo um podcast, as pessoas estão entendendo quem você é. Sim. Na medida que a Nicole, ela faz psicologia, as pessoas estão entendendo quem ela é. Então, nós somos traduzidas ou expostos através daquilo que fazemos. Então, administre e vigia seu talento, a sua profissão. E a última, que é essa... Eu tenho visto muito de parte de Deus. Absolutamente todos os seus tesouros, todos os seus recursos, e não falo de só uma vida financeira, recursos são pessoas, recurso é conhecimento, recurso é sua conta bancária, lógico, também. É o seu tempo. Recurso é o seu tempo. Mas todos esses tesouros, coloque não só à disposição de Deus, senão uma submissão. Boa. Submissão de Deus. Isso aconteceu em Londrina, que desatou muito. Eu passei uma situação muito delicada aqui no Brasil. Um golpe muito que eu não esperava viver. Eu comecei a entender o que era um nome sujo por coisas que não fizeram certo. E no dia que eu estava endividada com quase uns 15 mil e o famoso nome sujo, eu falei, meu Deus, eu não vim para o Brasil para isso, pai. Sim. Mas eu lembro que nesse dia algo queimava no meu coração 3 horas da manhã. E nesse dia eu fiz a oração mais libertadora. Eu declarei a meu Deus, dono de todos os meus recursos, dono de todos os meus talentos, dono de todas as minhas empresas do futuro e não só do presente. Eu coloquei tudo que eu tinha a uma submissão de Deus. Porque há coisas que pela minha mão, pela minha força como estrangeira, que se sentia ninguém, não poderiam ser resolvidas. E foram. Nossa, Porque nosso Deus, ele é expert em trazer beleza pro caos. Total. Né? Ele coloca ordem. E colocar no em caos. ordem. Muito, mas submissão. Você vai viver o extraordinário.
Muito mais. Sendo submissa, obedecendo à vontade de Deus. Que lindo, amiga. É isso, amiga. Nossa, profundo esse podcast hoje, né? Muito maravilhoso, mas agora quero te fazer uma pergunta diferente. Bora. O que você faz para desconectar? Ah, Quando você tá tirando foto, você tá, tipo, num momento desconecta ou não? Assim, eu digo não quando você tá em ensaio com alguém. Que ali você realmente, eu vejo que você é bem atenta, né, com relação aos detalhes e tal. Eu digo assim, sei lá, você costuma pegar a sua câmera e tirar foto da praia, tirar foto de bicho, tirar foto, sabe? É um momento que você desconecta e contempla, por exemplo, a natureza. O que você faz pra Olha, o desconectar? contemplar faz parte da minha desconexão. Tá. Não contemplo através da minha câmera, tá? Tipo assim, às vezes eu deixo lá mesmo quietinha, descanso, né? Dá uma trégua. Fica aí. Até eu fui várias vezes na praia. Meu sonho foi, tipo, às vezes eu sou fotografando a cidade, mas não dá certo em mim. Mas a contemplação é uma forma de desconexão. Mas eu acho que a que mais me centra no eixo da minha existência é ler. Ai, que delícia, adoro também. Então, tenho uma rotina em que de manhã leio a Bíblia, mais um livro de apoio, e tem momentos que eu leio algo à noite. Então, esses dois momentos, o começo e o final do dia, são os momentos em que eu amo me desconectar. Tem um tempo seu. Tem um tempo pra mim. Só que eu sendo, entre comilhas, assim, estimulada por outras pessoas que já viveram histórias extraordinárias. Então, eu me desconecto e penso, meu Deus, como é que Mark Batterson fez isso com essa empresa? Como que o próprio José fez isso? Como que José e Jacob e Raquel e tal, e tal, e tal. Então, a leitura é meu tempo de desconexão e que mais me centra no significado da minha existência. E penso assim, E te cara, agrega, né? muito. E traz muito conhecimento. Às vezes eu fecho o livro toda brava e falei, Deus, se ele viveu essa história, eu não quero nada menos do que isso. Eu falo que livro, pra mim, ele é uma viagem, né? Porque parece que você entra ali realmente no personagem, na história. Mesmo lendo a Bíblia, pra mim, assim, é como realmente fosse uma viagem, assim. É muito. Que você... É um momento que eu adoro também, de desconexão, assim, de ter esse momento. É maravilhoso. E tem uma pergunta, amiga, que eu sempre faço aqui. A gente tá caminhando aqui pro final do nosso podcast. Que eu tenho feito, porque é uma pergunta que tem me feito refletir muito. Que se você tivesse que dar um conselho para Mariana, há uns 10, 15 anos atrás, o que você falaria para ela? Talvez eu acho que você estaria na Bolívia ainda, né? Nem aqui no Brasil você estaria, mas o que você falaria para ela? Acho que olhando hoje onde você tá e da onde você veio, assim, o que você falaria? Aprenda a falar não. Eu sei que Deus foi muito bom comigo e mesmo assim me fez viver coisas assim maravilhosas. Mas se eu teria falado não a muitas outras coisas antes, eu teria acelerado muito mais os planos de Deus na minha vida. As renúncias, né? As renúncias. Coisas que eu, na Bolívia, se eu teria dito não a tal relacionamento, se eu teria dito não a tal proposta, eu não teria me distraído. Mas uma coisa que eu falaria para Mariana Maria, aprenda a falar não. Caso você quiser, tipo, acelerar os planos de Deus na sua vida. Mas mesmo assim, tem coisas das quais eu aprendi. Tipo, nada Deus diz, cara, você perdeu. Não. Não desperdiça Não nada, desperdiça. Uma coisa que eu mais aprendi até com o Pablo, que quando a gente trabalhava aí, eu falei assim, você nunca perde. Uma pessoa matura, ele falou assim, é a pessoa que sabe que nunca perde. Sim. É a pessoa que ou aprende ou ganha. Isso. Uma pessoa madura. Paulo falava assim, né? Então, hoje eu creio sim que eu tenho uma perspectiva de aprender nos meus erros, tenho. Mas eu teria dito não a algumas coisas, sabe? Importante. Acho que esse conselho. Eu acho importante também. Fazendo uma retrospectiva, eu vejo também o quanto que às vezes portas foram abertas que não eram pra mim e que eu perdi tempo, sabe? Ou conexões que eu fiz na época e que acabaram me distraindo. Então eu acho que isso é uma reflexão para nós até para os dias atuais, para que a gente também não cometa as mesmas coisas, né? E eu tenho sido muito intencional também com relação a isso,
orar por isso, né? Para as conexões, para as portas abertas, para que a gente seja mais assertiva, né? E realmente esteja no centro da vontade de Deus, que acho que é o mais importante. Muito. Que delícia receber você, amiga. Obrigada, muito feliz. Eu quero honrar a sua participação. Ai, Deus. Aqui eu tenho 2 presentes. Ok. Esse aqui, que é um doce fit da Nath Mazzoni. Mazzoni. Perfeita, Para maravilhosa. adoçar e funcional, né? De forma funcional, para que você adoce aí o seu dia. Espero que você goste. Apesar que eu acho que você já conhece, né, Nath Conheço, Mazzoni? mas assim, você é o exemplo de vida funcional, Drica. Não é maravilhoso É muito. poder comer sem culpa? E um doce gostoso também, Amo. para quem tem parte de restrição alimentar. A Nath também Muito é super maravilhoso. caprichosa. Cada dia mais o portfólio Obrigada. dela tá maravilhoso. E não podia faltar, agora a gente tem aqui uma joia de propósito da Carol Kern, Uau, para também que lindo. abençoar a sua vida. Que lindas cores. Joias com propósito. Joias com propósito. Obrigada, Caroline Kern. Maravilhosa. Obrigada, Nath Mazzoni. Ai, que Muito, muito lindo, amiga. obrigada. Obrigada pela sua participação. Espero que você tenha gostado. Com certeza não vão faltar oportunidades para a gente explorar muitos outros assuntos, trazer, eu acho que, muito mais chaves, né, acerca de ser memorável, o que fazer para realmente ter uma vida com propósito. Eu acho que tem tantas Sim. pessoas que carecem saber, né, principalmente dessa existência, do que realmente pode fazer para ter essa vida com propósito. Sim. E eu sei que você sempre tem muito a transbordar e a contribuir, por isso eu vou deixar o @ da Mari aqui na descrição do vídeo, para que vocês possam conhecê-la, ver realmente esse trabalho incrível dela, esse olhar sensível realmente que ela tem com relação à fotografia. Os trabalhos dela são maravilhosos. Eu tenho acompanhado, sou fã. E eu quero te agradecer, amiga, mais uma vez. Eu também te agradeço mais uma vez por esse tempo, um tempo de qualidade de estar com você, Adri. Muito obrigada. Não, foi sério. maravilhoso. Se deixasse, a gente falaria aqui até horas. Muitos assuntos. Como a gente tem tomado café, né, Mari? Às vezes Aham. antes dos nossos cultos, e a gente Sempre. conversa tanto, e a gente sempre tem muitos assuntos para conversar, e é sempre maravilhoso estar com você. Também, amiga. Obrigada. Obrigada, tá? E você que está nos acompanhando até aqui, espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilha aqui esse podcast para muitas outras pessoas. Tenho certeza que a história da Mari, tudo que a gente transbordou aqui também vai impactar outras vidas. Você que está chegando, ainda não se cadastrou, já se cadastra aí no YouTube, no Spotify, ativa as notificações, porque assim como a Mari, outras pessoas já passaram por aqui, muitas outras virão, transbordando muitas chaves, insights. Eu tenho certeza que pode edificar a sua vida. Quero agradecer também os meus apoiadores, como a gente tem falado aqui, que a gente não faz nada sozinho, existe pessoas que acreditam também nesse propósito, nesse projeto que tem sentido, tem significado. Então, meu muito obrigado aos meus apoiadores, patrocinadores, e eu te vejo no próximo De Papo com a Adri.